É uma honra estar aqui e um grande prazer voltar também a fazer essas transmissões. Pessoal, compartilhe esse link, chama o pessoal para cá, vai ser um papo bastante agradável, tenho certeza que vocês vão gostar bastante, porque eu preparei bastante coisa para falar para vocês, bastante conteúdo. Então vamos compartilhar esse link aí, vocês que vão chegando. Esse canal é um projeto paralelo, na verdade, alguma coisa do coração mesmo, é um desejo do coração de fazer algo voltado mais para o autoconhecimento, para a espiritualidade, que não tem nada a ver com religião, ou seja, é o encontro, a conexão consigo mesmo, com o seu eu. Então, eu gostaria que vocês também conhecessem o canal. Eu vou começar a postar, vou fazer a semana inteira de transmissão por ele também. Começar do começo, é bom começar do começo, não é? O começo é que eu nunca imaginei que eu fosse tirar o medo do mundo. Nunca imaginei que essa fosse a minha missão, não é? Eu não acordei um dia e disse assim, nossa, para tirar o medo do mundo. Nunca foi assim, tá? O que aconteceu foi que quando eu fui para Cubatão em 2008, que a minha tendência, a minha missão me levou para Cubatão. E lá, quando eu cheguei lá, eu não tinha trabalho, não tinha nada para fazer, enfim, eu perguntei, olha, foi muito interessante, eu perguntei para Deus, para o Espírito, enfim, para essa fonte, para o nosso eu, na verdade a gente pergunta para o nosso eu superior mesmo, que está ligado à fonte, o que eu deveria fazer, o que eu iria fazer naquela cidade. Cheguei lá, né, aluguei apartamento, montei apartamento, 15 dias depois eu fui procurar trabalho, mas aí eu pensei, no que eu vou trabalhar? E a resposta foi, você vai ser instrutora de trânsito, porque você tem a certificação, mas você nunca trabalhou com isso, na verdade, se você só tem o certificado, a credencial. Eu falei, muito bom, ótima ideia, ótima instrução, não é? Vamos lá. E aí eu fui procurar trabalho. E a coisa é tão certeira, é tão incrível essa conexão, não é, com a nossa missão, que imediatamente eu consegui o trabalho. Foi assim, eu saí para procurar e imediatamente eu consegui. Ou seja, 15 dias depois que eu estava lá, sem saber absolutamente o que eu ia fazer, depois dessa instrução, eu já encontrei o trabalho e já comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar numa autoescola como instrutora de trânsito. Mas, quando eu fui para lá, eu já sabia, daqui de São Paulo, do trabalho com pessoas habilitadas. Né? Eu já sabia que já existia isso, embora não fosse tão divulgado, não fosse em tão larga escala, mas já existia. E aí, no meu coração, na verdade, já existia esse desejo também, que não estava tão aflorado, não estava tão evidente quando eu comecei na autoescola. Mas eu tinha que começar, porque eu tinha que conhecer a cidade, eu tinha que conhecer as pessoas, eu tinha que conhecer os percursos, enfim. E aí eu comecei a dar aula. Mas foram poucos meses. Logo eu fui conhecendo realmente tudo isso. Eu tenho muita facilidade para guardar percursos. Eu gosto de, inclusive, fazer percursos diferentes. Eu gosto de ir por diversos caminhos para o mesmo lugar. Eu gosto disso, né? Eu tenho muito boa memória. Tenho bom sentido de localização, enfim, eu gosto disso, né? Então, a gente se aplica naquilo que a gente gosta, na verdade, desenvolve o que a gente gosta. E eu conheci a cidade toda, inclusive eu falo que eu conheço Cubatão melhor do que os próprios cubatenses. Ainda por cima, em 2010, eu ainda fui trabalhar no censo, no IBGE, no censo populacional, e aí que eu fui para outros lugares mais distantes ainda, que eu conheci realmente a cidade, na verdade. Bom, depois desse tempo que eu estive na autoescola, alguns meses depois, 5 meses depois, eu já tinha passado por uma outra autoescola, eu tinha mudado, e nessa autoescola eu fui despedida, fui mandada embora, por
não concordar com a politicagem, né, da autoescola, enfim, da direção. E aí ela fez a melhor coisa que ela podia fazer por mim, me deu o melhor presente. E foi aí que eu comecei a trabalhar com pessoas habilitadas. Comecei do zero mesmo, e isso em março de 2019. Eu fazia panfletinhos na própria impressora, imprimia os panfletinhos e ia distribuir no local de exame, para os meus amigos, instrutores também. Coloquei algumas propagandas, assim, bem poucas mesmo, acho que em 2, 3 lugares, nos lugares, uma cidade pequena, não é? E coloquei num supermercado, numa loja de artigos para crianças, que as mães realmente precisam muito também, assim como os professoras, que foram as minhas maiores clientes, né? Mas no maior número de alunas. E aí eu fui desenvolvendo essa profissão. Tive muito sucesso mesmo. Tenho centenas de alunas. E inclusive essa semana eu coloquei uma postagem, não é? Você deve ter visto. Tantas alunas que foram, que eu pude participar, né, da vida delas, pude ajudar, pude contribuir com alguma forma. E eu fico muito grata por isso, não é? Foi uma coisa que eu não programei, que eu não era consciente. Eu não disse vou ser um sucesso lá como instrutora, mas é uma coisa que eu amo fazer, dirigir e ajudar a dirigir. Então foi realmente muito prazeroso. E com isso, naturalmente também foi crescendo essa habilidade, esse conhecimento em lidar com o medo. O medo de dirigir, o medo de dirigir, medo de dirigir. E essa foi a tônica durante muitos anos. Eu trabalhei essencialmente como instrutora até 2015, quando eu entendi, ou melhor, eu recebi também uma informação através de uma aluna minha, de que o medo é psicológico. Ela disse, o medo é psicológico, né, Olivia? Eu já disse isso eu já falei em vários vídeos. E a partir daí é que eu tive a consciência de que eu estava trabalhando com o medo, né? Eu não era uma instrutora de trânsito simplesmente, eu era alguém que tinha uma missão de ajudar as pessoas a se libertarem do medo. E isso foi crescendo. A partir de 2015, isso começou a nortear a minha vida, a nortear o meu trabalho. E então eu passei a trabalhar com a internet, fui fazer curso de marketing digital. Eu comecei a desenvolver também algo que já era inato em mim, que é como é que eu vou dizer, a terapia, para ficar bem simples, não é? Eu já tinha esse desejo, eu tinha o desejo de ser psicóloga. Eu tinha o desejo de ser, quando eu tinha 15 anos, eu não conhecia a terapia também, a gente conhecia a psicologia, eu queria ser psicóloga. Por quê? Porque eu gostava de ouvir as pessoas e gostava de ajudar, as pessoas gostavam de me ouvir também e me procuravam muito para aconselhar, enfim. Então, eu já tinha isso também. E o que eu fiz em 2015? A partir de 2015, eu juntei as duas coisas, não é? Eu juntei aquela habilidade que eu desenvolvi, a profissão que eu desenvolvi de instrutora de trânsito, com a habilidade também de ajudar as pessoas a se libertarem do medo, de uma forma mais leve, inclusive, mais rápida e muito mais abrangente, não é? Porque quando eu ensino simplesmente a dirigir, embora isso nunca tivesse acontecido, porque dentro do carro sempre houve esse trabalho emocional, esse trabalho terapêutico, mesmo eu não sendo terapeuta, mas como é uma coisa inata, não tem como não tem como eu não fazer, na verdade. Então, as pessoas inclusive me chamavam, né, de terapeuta do trânsito. Já existia isso, sempre houve, é uma característica, então sempre houve. Então eu fui desenvolvendo essas duas habilidades em paralelo, ou seja, uma eu já tinha desenvolvido, na verdade, eu já tinha me tornado realmente uma boa instrutora, eu diria uma ótima instrutora, porque com muitos resultados, na verdade.
E depois a terapia, fazendo os cursos, que estão aqui atrás, né, os certificados, de dois, né, um é o EFT, que eu não tenho certificado, mas apliquei muito, e aí vai da prática também, não precisa de um papel para dizer que a gente é certificado também, nem sempre é bom ter, mas também de EFT. Então eu paralelamente eu desenvolvi isso daí. E aí foi surgindo a consciência de que eu vim realmente não para ser instrutora de trânsito, mas para ajudar as pessoas a se libertarem do medo. Essa é a minha missão, ajudar as pessoas, principalmente as mulheres, a se libertarem do medo. E qual é o caminho, né? Qual é o canal por onde isso acontece? Através da direção, que é uma coisa que eu amo, eu sou apaixonada, sempre fui, desde que eu me conheço por gente, eu sou apaixonada por dirigir. E, obviamente, isso fluiu de maneira muito fácil, não é? De maneira natural, pela profissão, para se tornar uma profissão. Então, até também me tornar a mulher que vai tirar o medo do mundo, como diz a minha amiga Sônia Leonardi, também foi um caminho, não foi imediatamente, ou seja, eu tive que entender todo esse processo, eu tive que também trabalhar muito, estudar muito, me dedicar muito, para que eu chegasse a merecer realmente não esse título, mas essa posição, essa condição, ou seja, de ser essa pessoa. E claro que eu não estou pronta, estou em transformação, eu estou aqui para falar para vocês, mas eu falo para mim em primeiro lugar. É muito legal isso, né, gente? A gente ouve primeiro, porque nossos ouvidos estão mais perto da nossa boca. Então, a primeira pessoa que ouve é a gente mesmo quando está falando. E a gente sempre aprende mais, porque quando a gente se prepara para passar uma mensagem, a gente tem que se preparar. Isso tem que passar pela gente. Então, é sempre um grande crescimento, é sempre uma grande evolução. Não pense que é tão fácil assim. Nossa, a Olivia já fez tantas lives, tantos vídeos, tantas coisas, e chegar aqui, tudo bem, vou fazer uma semana de lives, tranquilo, comum, normal. Não é, não é. É um desafio sempre, não porque eu não saiba o que falar, eu até sei o que falar. Eu tenho muito o que falar, na verdade, mas falar o que as pessoas precisam, falar o que as pessoas desejam, o que vai realmente fazer diferença na vida delas. Não adianta eu chegar aqui e falar um monte de blá 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 que não acrescenta. Então é sempre um desafio, sempre. E sempre um prazer enorme também poder contribuir e falar de uma coisa que eu amo tanto. Bom, feita essa introdução, feita essa explicação por que eu trabalho com medo, eu fui evoluindo com o passar do tempo, como eu falei, do medo de dirigir para o medo em geral. Porque medo é comum, medo todo mundo tem, infelizmente, não é? Medo está na nossa sociedade. E quando a gente começa a enxergar o medo em todos os lugares, começa a dar um desejo de justamente eliminar esse medo, de ajudar as pessoas a enxergarem esse medo. Essencialmente, esse é o meu trabalho, é ajudar as pessoas a enxergarem onde o medo está, a enxergarem como ele está agindo e assim neutralizar o medo. É esse o trabalho, é isso que significa tirar o medo do mundo, é ajudar as pessoas a enxergarem onde o medo está. Ontem à noite eu estava assistindo um vídeo, transmissão que eu gosto muito, que é do Cryo, com a tradução do Gustavo Amorim, no canal O Farol. Inclusive, eu coloquei aqui nesse canal também, vou colocar alguns vídeos do Cryo, porque ele me ajudou muito a entender quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, qual a minha missão, e etc. Então, eu estava ouvindo ontem e ele falou do filtro, não é? Ele me ensinou a gente a colocar um filtro para que as coisas negativas, para que aquilo que a gente não deseja, não entre mais no nosso campo, não é? Mentiras, medo, enfim,
essas coisas negativas que a gente recebe até sem perceber, a gente colocar esse filtro, a gente pode intencionar colocar esse filtro, pedir para o nosso eu superior, para a divindade, para o nome que a gente quiser dar, que não faz diferença do nome que a gente chame, porque essa fonte não se preocupa com isso, não é? Então, pedir para que coloque esse filtro. E a gente vai, durante essa semana, o meu desejo, a minha intenção é que a gente coloque filtros, o filtro contra o medo, tá? Para que o medo, para a gente identificar onde o medo está e a gente poder neutralizar esse medo. Porque o medo, gente, ele é a maior prisão do ser humano. É a maior prisão, não tem outra. Não tem nada que nos prenda, nada. Ninguém tem o poder, a capacidade de nos prender, de nos obrigar, de nos escravizar. A única coisa, a única arma que existe fora de nós para que nos neutralizar, para nos oprimir, para nos escravizar, é o medo. Na verdade, não está fora, não é? Ele é estimulado, ele é disseminado, não é? Ele é espalhado pelo mundo através de notícias, através de coisas negativas que as pessoas veem, falam e transmitem, etc. Então, a gente vai aprender de diversas maneiras aonde o medo age. Vamos identificar aonde o medo age, para que a gente fique cada vez mais livre dele. É interessante porque eu realmente sempre fui uma pessoa muito destemida. E a vida realmente, a nossa história, né, o nosso caminho, assim, ele nos leva exatamente para onde a gente precisa ir, sem a gente saber, na verdade. Não que já venha traçado, mas a gente tem, através do nosso nascimento, né, através da nossa história, do nosso mapa astral, por exemplo, que eu estava vendo essa semana também. E é muito interessante a astrologia, é muito interessante como a gente vem com uma missão, eu vou chamar de missão, porque realmente essa palavra destino eu detesto, tá, gente? Não existe nada predeterminado, a gente tem escolhas, não é verdade? Mas existe uma tendência, a gente vem com algumas habilidades, com algum caminho já meio que traçado, não é? Para a gente ser aquilo, para a gente exercer todo o nosso potencial, para a gente ser o melhor que a gente pode ser, não é verdade? A gente tem potenciais, a gente tem aprendizados, né? Tem conhecimento, tem sabedoria adquirida de tantas vidas e que a gente precisa usar, porque não tem sentido a gente simplesmente acumular conhecimento. O conhecimento é para ser compartilhado, não é? Bom, enfim, a gente vai, durante essa semana, ver alguns aspectos, alguns lugares, algumas condições onde o medo atua, tá ok? Então, coincidentemente, que não existe coincidência nenhuma, ou na verdade sincronicamente, semana passada também eu assisti um vídeo que falava sobre os 3 ceifadores. É um vídeo de um canal também de espiritualidade que eu sigo. E acho que vem muito a calhar porque o primeiro ceifador é o medo. Olha só que interessante. Tudo, você vê como essa sincronicidade, quando você está ligada num propósito, num pensamento, num desejo, a gente realmente aquilo que a gente deseja, não é verdade? Então, você vê que chegou esse vídeo para mim, o ceifador, e achei extremamente atual, né, extremamente próprio para esse momento, até porque eu ia fazer essas lives. E o primeiro ceifador é o medo. O que significa esse ceifador? Significa que nós estamos vivendo um período muito, muito especial. Mesmo que você não pense nada sobre espiritualidade, não vive espiritualidade, não tenha consciência nenhuma do que está acontecendo, a gente sabe, pela situação que o mundo está vivendo, que alguma coisa está acontecendo, alguma coisa diferente está acontecendo, não é verdade? As coisas não estão mais como estavam antes. O mundo está mudando muito através dessa situação alarmante que que o planeta está vivendo. Então, essa situação, na verdade, ela veio para mostrar o que está por trás, o que está nos bastidores da nossa mente,
da nossa alma. Então, mesmo que a gente não saiba, mesmo que a pessoa não tenha nenhum conhecimento, nenhum interesse espiritual, ela sabe que o mundo não está mais o mesmo. E não está mais o mesmo por quê? Para nós que buscamos conhecer mais do que a aparência, não é? Nós queremos ir mais fundo na aparência. Ela está mudando porque o planeta está mudando. Porque nós estamos vivendo a era mais extraordinária da Terra. Nós realmente somos privilegiados por estar aqui neste momento, vivendo este momento. Porque nós estamos vivendo o início, a implantação da era de ouro da Terra. Da era onde vai haver aquilo que a gente sempre desejou. Nós viemos para esse planeta desejando isso. Paz, harmonia, compaixão, tranquilidade, riqueza, na verdade, prosperidade para todo mundo, igualdade para todo mundo. Tudo isso está vindo. Tudo isso é o que essa situação, que aparentemente está caótica, está prenunciando, pré-anunciando. Porque, veja bem, quando você vai fazer uma limpeza na sua casa, você não tem que levantar todos os móveis. Uma limpeza é aquela faxina, sabe aquela faxina legal mesmo que a gente faz uma vez por ano? Pelo menos eu fazia, né? Agora eu nem faço tanto, mas eu lembro que quando eu era adolescente, quando chegava a véspera de Natal, minha mãe fazia a gente fazer uma faxina na casa, lavar vidro, lavar tudo. A gente fazia realmente uma grande faxina para começar o ano limpa, sabe? Isso tem uma mensagem. Você fazer essa limpeza para começar o ano seguinte com tudo mais limpo, porque o que está dentro é igual ao que está fora. Se você faz fora, você faz dentro também. Se você faz uma faxina na um monte de coisa fora, joga um monte de papel velho, lembranças que não fazem mais sentido, você vai desocupando espaço, não é? Você vai liberando espaço para coisas novas virem. Então, se você faz fora, você está fazendo dentro e vice-versa. Se você faz uma faxina dentro, você percebe que ao seu redor as coisas começam a mudar também, começam a ficar diferentes. Está tirando de dentro de você coisas que não interessam mais. Então, você vê que interessante, não é? Então, o que a gente está vivendo hoje é uma situação extraordinária e precisa vir à tona toda essa sujeira. Isso mesmo. O que não serve, joga fora, é isso mesmo. E é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Aquilo que não nos serve mais, que é o medo. É o medo. O medo não nos serve mais, tá? O medo, durante muito tempo, ele foi uma muleta. Na verdade, aquela bola de... Sabe aquela bola de prisioneiro que nos prendeu? O medo é algo que a gente realmente precisa se libertar. E com essa sujeira toda que está aparecendo na Terra, com essa limpeza que está acontecendo na Terra, coisa indesejável, muita coisa que a gente não gostaria de ver. Mas isso acontece quando a gente limpa a nossa casa. Então, quando a gente vai fazendo essa limpeza, por exemplo, você vai achar barata morta na sua casa, você vai achar sujeira de todo tipo, você vai achar lembranças que você nem queria mais que estivesse lá e estava lá segurando a sua energia. Então, no planeta acontece a mesma coisa. Quando está sendo feita essa limpeza do planeta, onde estava extremamente poluído, extremamente estragado, extremamente danificado pela ganância de algumas pessoas, né, de um grupo aí que governa a Terra, começaram a aparecer muitas coisas que a gente não queria ver. Mas não é porque elas não estavam aí, de repente começou a aparecer gente desonesta, corrupta e etc. Não, sempre houve, sempre houve. Há muito tempo atrás eu percebi que existia essa manipulação. Na época do Tancredo Neves, quando o Tancredo Neves morreu, eu tive o insight de que existia essa manipulação, de que a gente não sabia o que estava acontecendo realmente, de que era escondido da gente a verdade, não é? Então agora, com essa limpeza, com essa faxina geral intensa no planeta, estão surgindo muitas coisas que não são agradáveis a gente ver, que não é agradável de passar. Por exemplo, essa pandemia não é agradável de passar,
sabe? Mas tudo tem um objetivo. Nada está fora do controle da fonte criadora. Está tudo seguindo um plano de evolução, um plano de crescimento, um plano benevolente. Nada disso que está acontecendo é ruim, é mal, é para o nosso mal, é para nos castigar. Isso não existe. Isso não existe. A fonte criadora, o espírito, né, o criador, ele não tem esse sentimento de castigo, de destruição, de penalização. Existe sim, claro, a lei do dar e receber, do plantar e colher, existe, mas isso somos nós mesmos que fazemos. Não é um castigo ou um prêmio. Se eu planto bem, eu colho bem. Se eu planto mal, eu colho mal. Não tem jeito, é lei. Lei, que nem a lei da gravidade, é lei. Você concorde, não concorde, você goste, não goste, essa lei existe. Então, com essa limpeza do planeta, o primeiro ceifador, veja bem, né, o tema realmente é esse ceifador que eu achei muito pertinente. O primeiro ceifador é o medo. O que significa isso? Significa que muita gente vai morrer por causa desse medo. Ou seja, vai ser levado do planeta, vai ser ceifado daqui por causa do medo. Tá? Por quê? Porque acredita no medo. Gente, a gente só vive aquilo que a gente acredita. Nenhuma força externa pode influenciar na nossa vida, se a gente não permitir. Se você estiver aberta para esse medo, se você estiver assistindo coisas de medo, sendo influenciada pelo medo, você vai ter medo. E esse medo vai acabar com a sua vida, porque é isso que ele faz. É exatamente isso que o medo faz. Ele acaba com a vida do ser humano. Ele destrói a vida do ser humano. É essa a função do medo. É ceifar. É tirar a vida. Sabe, ceifa? Foice. Sabe, foice? Ela ceifa, né? Ela arranca, né? Ela corta. E ela não arranca pela raiz, ela corta o viço, não é? Ela corta aquela parte boa, aquela parte que seria boa para consumo, para alimento, não é? Para expansão, enfim. Ela vai lá e corta, ceifa. E por isso a gente sente tanta dor, não é? Porque a gente foi fora do tempo, como se a gente tivesse ido fora do tempo. Então, vamos colocar um filtro hoje, um filtro contra o medo. A gente pode dizer assim, eu intenciono colocar um filtro contra o medo que está sendo disseminado na sociedade, no planeta inteiro, através de notícias espetaculosas, através de tragédias, através de focar naquilo que é negativo. Porque muita coisa positiva está acontecendo, vocês não têm, talvez não tenham noção, ou tenham noção, se tiverem, que ótimo, se vocês seguem essas notícias positivas. Eu coloco intencionalmente um filtro. A partir de agora, ele bata nesse filtro e caia, para que eu veja de onde está vindo. Identifique o medo para que ele não me cause mais dano. E assim é. Só essa intenção, só esse desejo, só essa declaração, quando a gente declara, né, quem é minha aluna sabe, eu sempre falo de declaração, quando você declara alguma coisa, é um decreto. E quantos decretos a gente já fez contra a gente mesmo, que a gente nem se lembra, na verdade? Mas esse decreto a gente faz hoje conscientemente, para que o medo não venha ceifar a nossa vida. E se você conhece alguém que está vivendo esse medo, está sendo consumida por esse medo, porque o medo, gente, ele libera, agora falando um pouquinho de biologia, da parte física, o medo ele libera cortisol e adrenalina. E esses elementos, esses hormônios, eles deveriam ser usados apenas em situações de extremo perigo, de perigo real. Só que, veja bem, o ser humano, ele bombardeado com o medo que está na mídia, né, que está no ar, que está no inconsciente coletivo, ele está o tempo inteiro, ele está tomado, na verdade, por essa substância de cortisol e adrenalina. E isso causa
uma inflamação geral, um distúrbio geral no organismo. Você imagina o tempo inteiro você com adrenalina e cortisol no sangue, ao invés de ter hormônios da alegria, a dopamina, a serotonina. Desculpa, em vez de ter esses hormônios, você tem apenas os hormônios da reação, do estresse, né? E isso constantemente no seu organismo. Por isso as pessoas estão adoecendo, por isso as pessoas estão vulneráveis a todo tipo de doença, de influência. E isso está causando a morte de muita gente. Veja bem, não é a doença que mata. O que mata é você acreditar que a doença mata. É isso que mata. Eu fiz uma live há uns meses atrás, uns 2 meses atrás, falando exatamente disso. Eu contei histórias, você já deve ter ouvido essas histórias por aí, de gente que morreu por causa de acreditar que ia morrer. E as pessoas se curam porque elas acreditam na cura. Então, você acredita, naquilo que você acredita é a sua realidade. Se você acredita na cura, se você acredita que o ser humano não foi feito para sofrer, para morrer, para ser infeliz, para apodrecer, é assim que vai ser com você. E se você acredita que esse vírus vai te pegar e vai te matar, também é assim que vai acontecer, porque você está vendo tanta gente morrer e você vai acreditar. Então é o que a gente acredita. Não existe uma força exterior que faça com que a gente morra ou com que a gente adoeça ou qualquer outra coisa. Tudo está na nossa mente. Eu sempre falo isso. O medo é uma reação a uma situação que você acredita, a uma notícia. Não existe um hormônio do medo, não existe hormônio do medo. O medo é um sentimento, tá? O medo é uma reação provocada por uma crença que você tem. Você ouviu uma notícia, aquilo fez com que o seu corpo produzisse essa adrenalina e esse cortisol, e aí essa reação a gente chama de medo, tá? É algo que te causa distúrbio no corpo, ele desregula o nosso corpo. O contrário do medo, vocês sabem, é o amor. O amor faz exatamente o contrário, ele harmoniza, não é? Ele equilibra, ele nos dá alegria, ele faz com que os hormônios da alegria sejam produzidos. O medo é algo que vem em forma, na verdade, como eu estava falando até, né? Ele vem de forma dissimulada, de forma disfarçada, numa notícia, e ele causa lembranças. Na verdade, essa notícia causa uma lembrança, ela aciona uma parte do seu cérebro onde tem uma lembrança de perigo. O medo está ligado ao perigo. Então, se você, e imediatamente quando o corpo recebe essa mensagem de perigo, ele produz esses hormônios para se defender desse perigo. Só que veja bem, esse perigo, ele não é um perigo real. O problema todo que a gente vive, que a sociedade vive, é que não é um perigo real. Ele não é assim. O que é um perigo real? É o cachorro vir para você e te atacar. É um perigo real. E aí o seu corpo se defende com adrenalina e cortisol. Ou você foge, ou você enfrenta. São duas. A gente é atacado por um perigo real. Só que o fato de a gente estar o tempo inteiro sendo bombardeado por notícias que pretensamente são um perigo, a gente fica o tempo inteiro em estado de alerta. Você imagina o corpo, o perigo, o mal que faz o humano estar o tempo inteiro em sinal de alerta. É isso que acontece com as pessoas. Por isso que existe tanta doença, por isso que as pessoas adoecem tanto, porque elas estão o tempo inteiro sob a influência desses hormônios, criando esses hormônios. E esses hormônios causam inflamação, eles causam todo tipo de dano. Não pode estar o tempo inteiro produzindo esse hormônio. Você entende? Não, a gente tem que estar com os hormônios do prazer, da alegria, da felicidade. A gente tem que produzir esses hormônios. Por isso, passear na natureza, fazer atividade física. Eu já fiz um vídeo falando isso, como é bom. Qual é a sensação física que produz você fazer uma atividade física? Isso produz esses hormônios do prazer. Então, o corpo humano, em geral, uma das causas, né, gente? Isso não é muito mais complexo o negócio, mas uma das causas é por estar sendo bombardeado o tempo inteiro por notícias de medo que produzem essa reação
desses hormônios do estresse no corpo humano, ou seja, a gente está inflamado. Então, o que eu desejo realmente para vocês é que vocês se libertem do medo, tá? Identifiquem as situações do medo. Com esse filtro que a gente colocou hoje, eu acredito que vocês colocaram, que vocês fizeram, nós vamos começar a enxergar o medo. A gente vai começar a identificar, assim, identificando de onde vem, né? De onde vem esse ataque, que tipo de ataque é, qual é a intenção desse ataque, começar a se defender. E, ao mesmo tempo, procurar suscitar, procurar fazer coisas que produzam esses hormônios do prazer, da alegria, do bem-estar. É isso que a gente precisa, gente. A gente precisa mudar o nosso olhar. Eu já falei várias vezes também, o DAP é um novo olhar para velhos problemas, ou seja, você olhar para um outro lado. Você não pode ficar olhando só para aquilo que você sempre acreditou que era verdade, sempre viu, sempre ouviu. Existe outra possibilidade. Você precisa voltar o seu olhar, voltar o seu coração para o lugar que te faz bem, para o lugar que é prazeroso, para aquilo que te dá prazer, para aquilo que te faz bem, sabe? Tirar o foco do medo, tirar o foco das notícias, tirar o foco do negativo, porque é como eu disse, o que está acontecendo hoje no planeta não é negativo. Na verdade, eu também descobri, aprendi há pouco tempo, me lembrei há pouco tempo de que uma das leis do universo é a polaridade, não é? Todo tem os dois lados, né? A polaridade, para a gente, seria positivo e negativo. Não é isso, mas a gente pode identificar, pode entender dessa maneira, que é a maneira que a gente conhece. Então, não existe só o lado do que estão falando, não é? Existe o lado do universo, existe o lado do Criador, existe o lado de que o planeta está mudando, o planeta está evoluindo, o planeta está ascendendo, a nossa consciência está aumentando, a nossa consciência está se expandindo, e é isso que a gente precisa buscar. Quanto mais a gente expandir a nossa consciência, mais a gente vai produzir esses hormônios do prazer, do bem, e menos o hormônio do estresse. Por isso a gente vai se curando, por isso a gente vai rejuvenescendo, por isso a gente vai tendo mais alegria, mais esperança, mais prosperidade. É nisso que eu acredito. Assistam lá pelo canal, dá uma força, se inscreva, curta o vídeo. Se você está assistindo aqui pelo YouTube, se você gostou do vídeo, se você gosta desse assunto, ajuda a divulgar. Do meu coração para o seu coração, eu desejo que o seu sonho se realize. Até amanhã. Beijo.